Pronto. Vamos para o início do fim, né? Vamos começar aí a nossa última disciplina do curso de Teologia Bíblica. Vamos, a partir de hoje, estudar o livro do Apocalipse. Curiosamente, esta é a única matéria que a gente separou aí no curso para poder estudar um livro só, né? Todas as outras matérias que foram segmentadas de acordo com as seções da Bíblia reúnem mais de uma matéria, né? Nós temos o Pentateuco, onde estudamos 5 livros. Nos livros históricos, estudamos 12. Nos poéticos, estudamos outros 5, e por aí vai, né? Sempre grupos de livros que estão alocados em cada seção. Desta vez, nós vamos estudar exclusivamente o livro do Apocalipse, até porque, de certa forma, o livro do Apocalipse no Novo Testamento não tem nenhum livro que se assemelhe a ele, né? No Novo Testamento, o Apocalipse é um livro de gênero único. Os outros 26 livros do Novo Testamento são evangelhos, epístolas. Nós temos o livro histórico de Atos. Agora, Apocalipse é o único desse gênero apocalíptico, né? Que também tem a ver com profecia. Eu comentei, inclusive, agora há pouco, né, sobre a questão do gênero apocalíptico. E por que que eu tô citando isso? Porque, embora o Apocalipse, como um livro, ele seja único, existem outras partes da Bíblia que contêm seções que nós podemos chamar de seções apocalípticas. Por que seções apocalípticas? Porque são seções que contêm visões e profecias que também dizem respeito aos últimos tempos. Então, assim, existe o livro do Apocalipse e existe o gênero apocalíptico. O livro do Apocalipse é único na Bíblia, mas o gênero apocalíptico você vai ver em outros livros também. Por exemplo, você encontra muitas profecias escatológicas no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Zacarias, né? Olha quantos livros aí nós temos desde o Antigo Testamento que contém muitas visões, né, com o mesmo teor daquelas que João teve na ilha de Patmos. Ou seja, visões também que apontam para os últimos dias. Quando a gente fala do Novo Testamento, de certa forma, a gente também tem alguns apocalipses no Novo Testamento, né? Nós temos algumas partes do Novo Testamento com esse gênero, ou que contém profecias relacionadas aos últimos dias. Você vai encontrar, por exemplo, o sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus, né? Lembra de Mateus capítulo 24, 25? Ali Jesus relaciona uma série de previsões daquilo que estava por vir. Isso aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas. Você vai encontrar alguns textos de Paulo também, prevendo acontecimentos dos últimos dias. Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala sobre a vinda do Senhor e a manifestação do homem da iniquidade. Ou seja, existem várias partes da Bíblia que têm uma mensagem escatológica. Porém, evidentemente, nenhum livro é tão completo nesse assunto na Bíblia como o livro do Apocalipse. Por essa razão, então, que a gente vai dedicar aí 4 semanas para a gente estudar especificamente esse livro. Hoje, nossa aula ela vai ser mais uma introdução ao livro. Então, nós vamos comentar aqui um pouco sobre o pano de fundo histórico, vamos falar um pouquinho da geografia, né, da região onde João estava quando teve a revelação, onde ficavam as igrejas para onde ele escreveu o Apocalipse. E vamos falar também, vamos separar em um bom tempo para a gente falar sobre o principal ou os principais temas do Apocalipse, né? Qual é o teor dessa revelação que João recebeu e colocou nesse livro? Então, esse é o assunto de hoje. Na semana que vem, a gente vai falar sobre as 7 igrejas. Então, a aula de semana que vem é especificamente
sobre os capítulos 2 e 3, para falar das 7 igrejas da Ásia, e as outras 2 aulas nós vamos tratar de algumas profecias específicas que há aí no Apocalipse, né? Vamos falar sobre os selos, as trombetas, as taças, vamos falar do Armagedon, vamos falar da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, vamos falar do milênio, né, do juízo final, da Nova Jerusalém, enfim, são tópicos que trataremos aí nas semanas seguintes, tá? Bom, vamos começar. Assim, a gente não vai aprofundar muito essa discussão, até porque eu já comentei algo a respeito com vocês, quando a gente estudou sobre João na disciplina passada. O autor do livro se identifica como João, e isso está bem claramente aqui, por exemplo, no versículo 4, né? Inclusive, o João, melhor, Apocalipse 1, versículo 4, já revela para a gente o autor e os destinatários. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Entretanto, o autor, ao que parece, ele era alguém bastante conhecido, só que ele não dá mais nenhum detalhe sobre si mesmo. E por que eu estou comentando isso? Porque João é um nome muito comum. Então, no próprio Novo Testamento, inclusive, nós encontramos mais de um João. E na história da igreja existem muitos outros João. Por essa razão, existe uma certa dúvida sobre quem é o autor do Apocalipse. Que João é esse? E essa dúvida ela se estende também aos outros livros do Novo Testamento atribuídos a João. A gente já comentou sobre isso na semana passada, inclusive, quando falamos sobre as cartas de João. Obviamente, o João mais cotado para ser o autor tanto das cartas quanto do Apocalipse é o João apóstolo, aquele que fazia parte do grupo dos 12. Agora, além desse João, havia também alguns outros personagens identificados como João, que alguns teólogos, alguns estudiosos já sugeriram como o verdadeiro autor do Apocalipse e também das cartas joaninas. Bom, eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar muito nessa discussão, porque o fato é que os teólogos discutem isso há quase 2000 anos, porque desde que o Apocalipse surgiu, as pessoas já tinham dúvidas sobre a identidade desse João. E assim, como essa dúvida não foi sanada até hoje, o debate ele permanece, a gente ficar aqui discutindo isso vai chover no molhado. Eu, particularmente, acredito sim que esse João é João o apóstolo, apesar de reconhecer que existem sim algumas evidências que apontariam para outro João. A própria data do livro, que é uma data aparentemente tardia, porque se o Apocalipse foi escrito como a gente imagina, né, bem tardiamente, já na última década do primeiro século, se João o apóstolo foi mesmo quem escreveu, ele deveria estar bastante idoso. E é importante lembrar que naquela época a expectativa de vida era bem inferior à expectativa de vida atual. Naquela época, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com aproximadamente 50 anos de idade já era idosa, coisa que para nós aqui não é o mesmo padrão, né? Geralmente a terceira idade a gente coloca acima dos 60, acima dos 65, mas naquela época, como a expectativa de vida era mais baixa, geralmente as pessoas morriam nessa faixa etária aí, né? De 50 anos, por aí. Então, para que João, o apóstolo, tenha sido o escritor do Apocalipse, ele deve ter vivido aí aproximadamente uns 90 anos, coisa que para aquela época era bastante incomum, tá? Nós estamos falando do primeiro século depois de Cristo. Enfim, existem também outros argumentos que não vale a pena a gente explorar aqui, não.
O fato é que nós temos um João que recebeu a revelação do Apocalipse e destinou essa revelação às 7 igrejas da Ásia, enquanto o próprio João estava na ilha de Patmos. Aí vamos só contextualizar aqui para todo mundo ficar bem ciente, né, da geografia da região. Esse mapa que está aparecendo aí para vocês é o mapa da ilha de Patmos e das cidades para onde João escreveu o Apocalipse. Então, nós temos aqui no cantinho essa pequena ilha, parece mais um cavalo marinho, né? É a ilha de Patmos, onde João estava preso, tá? Ele estava exilado, e foi daqui que ele escreveu as cartas para essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma outra forma de ver esse mesmo mapa que eu mostrei para vocês, ó, aqui é um mapa aí lá da Europa e do norte da África, e aí para situar onde João estava, ó, vou aproximar bem daqui. Essa parte aqui já é a parte onde aparece, ó, a ilha de Patmos. Observa aí, ó, a ilha de Patmos, como eu disse, é uma ilhazinha que parece um cavalo marinho, né? E é dessa ilha que João escreve o Apocalipse para as igrejas que estavam aqui no continente. O que acontece? Essa região aqui na Bíblia é chamado de Ásia Menor, que hoje corresponde ao território da Turquia, tá? Então, se alguém aí quiser fazer uma caravana para conhecer as cidades do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, para qual país que você tem que ir? Turquia. É lá na Turquia que você vai fazer esse roteiro. O local de onde João escreve as cartas é aqui da ilha de Patmos. Vou inclusive mostrar aí agora para vocês uma foto da ilha de Patmos atualmente, né? Essa foto que aparece aí agora é da ilha de Patmos como ela está atualmente. Foi nessa região aí que João recebeu a revelação do Apocalipse. Na época, todos os prisioneiros que eram pessoas influentes, que eram acusados assim de crimes contra o Estado, crimes mais graves, prisioneiros políticos principalmente. Essas pessoas, esses prisioneiros eram levados para a ilha de Patmos. Se João, o apóstolo, é quem foi para aí, ele já devia ser uma pessoa bastante idosa quando ele estava aí prisioneiro nessa ilha. Lembrando que todos os apóstolos, agora já considerando que esse João aqui tenha sido o mesmo apóstolo, todos os apóstolos morreram martirizados. Mateus, Tiago, Bartolomeu, Tomé, enfim, toda a turma de apóstolos morreu martirizada, ou seja, morreu por não negar a sua fé em Cristo. Uns foram crucificados, outros foram enforcados, outros foram queimados, enfim, cada um teve aí uma morte horrenda por não negar a sua fé. João, de acordo com a tradição da igreja, João o apóstolo, ele foi o único que não chegou a ser morto dessa forma. Não por falta de tentativa. Diz a história que João chegou a ser lançado num caldeirão de óleo fervente para morrer ali, mas milagrosamente João saiu de lá vivo. E após esse episódio é que João teria sido levado para a ilha de Patmos, onde lá recebeu a revelação do Apocalipse. Essa história é uma história da tradição da igreja. Evidentemente que quando se fala da tradição da igreja, nem sempre dá para se confirmar a veracidade, né, a autenticidade da história, mas é uma tradição bastante antiga que conta os últimos dias da vida de João dessa forma. Essa mesma tradição, inclusive, alega que João teria passado os seus últimos dias nessa cidade aqui, Éfeso. João teria passado os seus últimos dias em Éfeso.
tá? Enfim, isso aí são só algumas informações aí curiosas sobre a questão aí da escrita do Apocalipse, tá? Vamos lá. Tânia, você tá online ainda? Tô sim, pastor, tô ouvindo tudinho. Ah, sim, é porque a tua câmera desapareceu aqui para mim. Ah, é? Estranho. Enfim, mas você tá me vendo direitinho, né? Tô, tá tudo direitinho aqui, tá Tá, tudo beleza. certinho, tô ouvindo bem. E tá aqui, dois Beleza. participantes aqui embaixo, ó, tá aparecendo pro senhor também. Ah, beleza, não, tudo bem. Pensei que É, você tinha, que a tua conexão tinha caído, mas vamos lá. não. Bom, então, enquanto João está nessa ilha, é o local onde ele recebe a revelação do Apocalipse e endereça o conteúdo para essas 7 igrejas, tá? É importante frisar que João não escreveu para as 7 igrejas apenas aquelas cartas, porque a gente vê aqui os capítulos 2 e capítulo 3 com as epígrafes, né? Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo e por aí vai. E aí algumas pessoas ficam com a impressão que João escreveu para essas igrejas apenas essas cartas. Não, na verdade, João escreveu para essas igrejas todo o Apocalipse. O Apocalipse inteiro foi para essas igrejas. Ocorre que cada igreja recebeu, além da revelação geral do Apocalipse, recebeu também algumas orientações particulares. Então, é por isso que nós temos aqui no versículo 4, né? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. É interessante, inclusive, reparar esse mapa, porque aqui a gente consegue perceber que as igrejas elas estão na mesma ordem que aparece lá no Apocalipse. Nós temos aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A mesma ordem que aparece aqui. E isso não é um acidente, não é uma coincidência. Isso é uma questão geográfica também, né? Por que eu estou dizendo que é uma questão geográfica? Porque o mensageiro, quando fosse levar as cartas para cada igreja, o caminho que ele iria percorrer seria exatamente esse caminho, tá? Vou fazer, inclusive, aqui uma linhazinha, ó. Deixa eu só compartilhar aqui uma tela rapidinho para vocês visualizarem junto comigo. Aqui, ó. Começando aqui de Éfeso, só seguir ali a linha azul, ó. De Éfeso, isso aqui que eu estou trilhando era um caminho, era uma estrada que existia mesmo, tá? Não é uma coisa fictícia, não. Existia uma estrada que percorria todas essas cidades nessa ordem. Então ele sairia de Éfeso, passaria por Esmirna, depois por Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, até chegar em Laodiceia, tá? Nessa ordem que o mensageiro levaria as cartas. Por isso que no Apocalipse as cartas estão exatamente nessa ordem. Qual é a primeira carta? Éfeso. Qual é a segunda? Esmirna. Qual é a terceira? Pérgamo. Qual é a quarta? Tiatira. Depois Sardes, Filadélfia, Laodiceia, seguindo essa ordem, que seria a ordem que o mensageiro levaria às correspondências, tá? Enfim, essas aí são só algumas questões aí relacionadas à geografia e ao local onde João estava. E aí eu usei aqui a expressão revelação justamente para poder já introduzir essa explicação, né? Que o nome Apocalipse significa revelação. Nada mais do que isso. Apocalipse significa revelação. Por isso, inclusive, que o livro começa com esta palavra. Apocalipse 1, versículo 1.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E as notificou a João. Revelação. O nome grego desse livro, então, é a primeira palavra, ó. Apocalipse. Apocalipse Iesu Christu. Apocalipse é justamente a palavrinha que nós usamos agora para identificar o livro. Apocalipse é apenas uma revelação. Então, o teor do livro do Apocalipse é uma revelação. E aí a gente vai entender agora, né, mas, no decorrer aí das aulas, exatamente o que foi revelado a João para ele colocar no livro. E, inclusive, existe aqui abaixo um versículo que já dá uma visão geral do que foi o livro, que é isso aqui, ó, o que está na revelação. Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Só isso aqui já é um esquema geral do livro do Apocalipse. Observa que o anjo manda João escrever três coisas. Ele manda escrever as coisas que tens visto. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, Apocalipse é uma revelação. Revelação de quê? Revelação do que tens visto, tá? Revelação do que tens visto. Segundo, revelação das que são, ó, as que são. E três, mais o que foi revelado? As que depois destas hão de acontecer. A gente pode colocar aqui. Então, o Apocalipse tem três divisões básicas. As coisas que João viu, né? Viu no sentido de que já tinha visto. Ele tinha acabado de ver, né? Antes desse versículo 19. Dois, as que são, ou seja, coisas que estavam acontecendo na época de João, tá? Na época de João. E terceiro, as coisas que depois destas hão de acontecer, coisas futuras. Como geralmente os teólogos dividem essas visões? Entende-se que aquilo que João viu, essa parte do tens visto, corresponde ao que está em Apocalipse capítulo 1. As coisas que são, isto é, as coisas que aconteciam na época de João, a gente coloca, geralmente, nesse intervalo aqui, ó, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aquelas cartas, elas contêm informações daquilo que era, daquilo que estava acontecendo naquela época que João escreveu as cartas. E a última parte, que é essa aqui, ó, as coisas que depois destas hão de acontecer, corresponde a Apocalipse, capítulo 4, até o final, que é o capítulo 22. Então, seria essa visão de Apocalipse. Essa é o esboço do livro do Apocalipse. As coisas que João viu no capítulo 1, as coisas que estavam acontecendo, capítulo 2 e capítulo 3, e as coisas que aconteceriam no futuro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Inclusive, no próprio capítulo 4, nós temos essa frase no início. Olha aqui, ó. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olha aqui, ó. Depois destas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que depois destas devem acontecer. Então, entende-se que do capítulo 4 até o capítulo 22 é justamente o conteúdo que depois destas hão de acontecer, ou seja, as coisas que aconteceriam no futuro, tá? No futuro. Só que esse futuro é que comporta certas divergências entre os teólogos.
E aí que existem as variadas formas de se interpretar o Apocalipse. Nós não vamos estudar todas essas formas, evidentemente, não vamos nos ater a isso, mas é importante só que vocês tenham assim, uma ideia geral do que é essas interpretações. Existem os teólogos que nós chamamos, eu vou colocar aqui, ó, 3.1, tá? 3.1, só para vocês entenderem que essa divisão ela é relacionada à maneira como os teólogos interpretam essa última seção aqui, ó, as coisas que brevemente vão acontecer. Existem os teólogos que nós classificamos como preteristas. O que são os teólogos preteristas? São aqueles que entendem que a maior parte daquilo que João viu do capítulo 4 até o capítulo 22 era da época do próprio João, tá? Coisas que aconteciam na época dele, tá? Coisas que aconteciam na época dele. Então, esses teólogos entendem que quando o anjo falou para ele que lhe mostraria coisas que iriam acontecer em breve, logo depois destas, seriam eventos que aconteceram ainda no século I e século II depois de Cristo. Então, os eventos que são narrados ali seriam eventos relacionados às perseguições romanas, seriam eventos relacionados à vida do imperador Nero, Domiciano, né? E outros imperadores ali do segundo século. Esses teólogos são os preteristas, então eles acreditam que a maior parte do livro já aconteceu. Além dos preteristas, nós temos também os teólogos históricos. Históricos. Eles entendem que essa visão entende que o que João viu do capítulo 4 ao capítulo 22 está se cumprindo ao longo da história, tá? Ao longo da história, ao longo dos séculos. Os eventos que João viu ali seriam eventos que foram acontecendo, que vêm acontecendo desde a época dos apóstolos até a nossa época atual. Então, teólogos que seguem essa linha enxergam que eventos que ocorreram, por exemplo, na Idade Média, eventos que ocorreram na Reforma Protestante, eventos que ocorreram na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, enfim, os eventos que vêm ocorrendo ao longo dos séculos estão cumprindo as visões que João viu nesta sessão do Apocalipse, do capítulo 4 ao 22, tá? Além desses teólogos, existem também, vou colocar aqui ó, como 3.3, os teólogos futuristas. O que os futuristas entendem? Eles entendem que aquilo que João viu do capítulo 4 ao 22, sobre as coisas que hão de acontecer, são coisas que não aconteceram ainda, nada. Tudo que João viu do capítulo 4 em diante se refere à grande tribulação. Vou colocar até aqui entre parênteses. Para esses teólogos, aquilo que João viu do capítulo 4 em diante, e aí inclui a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças, o surgimento da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, a guerra envolvendo o dragão e a mulher, o Armagedon, né? O milênio, enfim, todos os eventos que ocorrem do capítulo 4 em diante, as duas testemunhas, os 144 mil selados, enfim, todos aqueles eventos vão acontecer ainda num período que na escatologia é chamado de grande tribulação, que é um período geralmente entendido como um período de 7 anos. Nós não vamos estudar sobre isso agora, tá? Especificamente, mas é só para que vocês tenham uma ideia. Esses são os teólogos futuristas. E existe ainda um quarto tipo de linha teológica, que são os idealistas. Os idealistas, eles entendem que as visões que João teve não são profecias
que vão se cumprir na história. Ou seja, não são eventos que vão acontecer nem que aconteceram. Para esses teólogos idealistas, eles entendem que tudo aquilo que João viu no Apocalipse são apenas símbolos, alegorias, parábolas, são apenas histórias fictícias com o objetivo de transmitir algumas lições, alguns ensinamentos. Então, para o teólogo idealista, ele não lê o livro imaginando que alguma coisa ali que João viu vá acontecer. Para esses teólogos, tudo que João supostamente viu nessa revelação é apenas era tipo as parábolas que Jesus contava. Quando Jesus contou as parábolas, né, das 10 virgens, a parábola do reino, a parábola do credor incompassivo, era só uma parábola, ou seja, era uma história que não era verídica, mas que trazia algumas lições importantes. Então, os teólogos idealistas enxergam o livro dessa forma. Tá? Mas, enfim, isso é só para vocês terem uma ideia assim, geral do que é o livro do Apocalipse, como que ele é organizado e a maneira como geralmente ele é interpretado. Bom, tudo bem até aqui? Deu para entender direitinho? Dúvidas? Para mim, só nesse finalzinho aí, com relação a esses teólogos, a gente segue a linha do futurista, então. E João estava dizendo da grande tribulação, a gente segue essa linha, é isso? Nós. Sim, eu vou me colocar aí nesse nós, porque Ah, eu e Yuri ah, também sou dessa linha futurista. Então, teólogos geralmente pré-milenistas, teólogos dispensacionalistas, teólogos pentecostais em geral, enfim, teólogos dessa linha geralmente são futuristas. Agora, no meio evangélico existem sim muitos teólogos também dessas outras duas linhas aqui, preteristas e históricos. E hum, existe uma gaminha, né, um grupinho que é mais voltado para aqueles teólogos liberais, é aquele mesmo grupo que não crê em nada da Bíblia, né? Tudo para eles é invenção, é fantasia, nada para eles é sério. Existe um grupinho que é dos idealistas. hum. Nós, geralmente, nos enquadramos nesse perfil aqui de futuristas. E quando o senhor fala no teólogo idealista, o senhor deu o exemplo da parábola das virgens, né? Por exemplo. Para nós, tem um sentido de final dos tempos, aquela coisa toda, né? E o idealista não leva para isso, mesmo sendo uma parábola e queira passar um conhecimento, ele leva para essa questão de futuro também. Leva também. Ele leva também. A questão é que o idealista ele entende que, assim como a historinha das 10 virgens, onde 5 é louco e 5 é prudente, não é uma coisa literal, é apenas uma mensagem que exorta a perseverança, a vigilância, né, de crentes que devem tomar cuidado, né, para aguardar a vinda do Senhor. Esses teólogos entendem que não é para eu ler o Apocalipse acreditando que vai aparecer um anticristo, que vai aparecer um falso profeta, que vai aparecer, que vai ter praga, que vai ter desgraça, que vai ter isso ou aquilo. Eles entendem que tudo isso são apenas histórias que ilustram as Uhum. dificuldades da vida, as batalhas, as perseguições, as oposições, e que nós devemos superar tudo isso para poder passar a eternidade com o Senhor. Seria mais ou menos isso, tá? Ah, sim, porque às vezes confundiu assim, o futurista com o idealista, assim. Ele leva para essa visão do futuro, ué, mas eu não estava entendendo assim, qual é a diferença deles, né? Agora está dando para entender já. Então, é assim, como se não aparecesse nada do que está ali no Apocalipse, que a gente fica vendo os sinais, né? Batendo com o Apocalipse. Na verdade, eles não fazem isso, Exatamente, né? exatamente. Talvez seja a densidade das tribulações, a densidade dos problemas, né? Visando os monstros, visando o anticristo, essa coisa toda, e não em si o anticristo, não, né? A besta, a marca, não tem nada a ver com isso. É só uma simbologia que leva a uma definição de alguma coisa, né? Isso aí. Por exemplo, enquanto os teólogos futuristas eles acreditam
que haverá no futuro um período chamado de grande tribulação, onde vai acontecer aquilo tudo, né? Anticristo, falso profeta, praga na terra, trombeta tocando, aquela coisa toda. O idealista não acredita que vai acontecer nada disso, mas ele acredita que todos nós estamos sujeitos a enfrentar tribulações, dificuldades, Uhum. perseguições, e que precisamos suportar com paciência e vencer para poder sermos salvos, né? A gente não deve abandonar a fé, não devemos desistir, a gente deve se manter paciente e perseverante até aquele grande dia. Seria mais ou menos esse o raciocínio, tá? Tá, beleza, pastor. Bom, É, dito isso, vamos então entender aqui um ponto fundamental. O que acontece? Nós já falamos que o Apocalipse é uma revelação. Então, naturalmente, é a revelação de quê? Evidente, né? Nós vamos ver aqui várias revelações que João teve. Só que, de início, nós precisamos nos ater a algumas informações que o próprio livro dá para a gente. Por exemplo, olha aqui o versículo 3, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, antes de mais nada, é importante já se perceber que o Apocalipse deve ser lido com otimismo, com boa expectativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro diz que bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Se nós somos bem-aventurados por ler o Apocalipse, nós não temos que ter medo do Apocalipse. Nós temos que enxergar o Apocalipse como um livro de esperança, tá? Não é um livro de desgraça, não é um livro de praga, é um livro de esperança. E eu estou frisando isso porque que acontece? Geralmente as pessoas elas focam muito na parte caótica do livro, né? O livro fala muito de demônio, fala muito de praga, fala muito de morte, enfim, fala de muitas desgraças que vão acontecer. E aí as pessoas elas focam nesse aspecto e associam o Apocalipse a coisas ruins, né? Então, toda vez que acontece uma desgraça, por exemplo, as pessoas logo associam o Apocalipse. Um avião cai, e é o Apocalipse, né? Uma porção de crente morre, olha o Apocalipse, está se cumprindo. Caos na natureza, aquecimento global, extinção de animal, vegetação, florestas queimando, clima na Terra superaquecido, né? Enfim, quando se vê notícias caóticas, as pessoas associam logo ao Apocalipse, porque na mente popular, o Apocalipse é um livro que trata dessas desgraças. O que nós precisamos entender é que o Apocalipse ele prevê realmente muitas desgraças, né? Muitas tormentas que estão por acontecer, mas o tema do livro não é esse. O livro menciona esses eventos, porém, né, o que precisa ficar claro é que o tema do livro é para nos dar esperança. Em outras palavras, o Apocalipse é um livro de vitória, tá? Vitória. Inclusive, existe aqui uma curiosidade que é pertinente a gente comentar, que é a seguinte: como que é o verbo vencer em grego? Ó, em grego, vencer é nikao, tá? Vencer em grego é nikao. Inclusive, é desse verbo nikao que vem nomes como Nicolas, Nicodemos, Nicole, né? Esses nomes que começam com Nico têm a ver com vitória ou vencedor. Então, tipo, vencedor do povo, né? Vencedor pelo povo. Nicole, que seria a versão feminina de Nícoras.
de Nicolas. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que em Atos 6 tem um outro. Nicolau, ó, Nicolau, né? Nicolau. Esses nomezinhos que começam com Nico, Nico vem de Nical. Então, esses nomes têm vencedor no significado. Vencedor do povo ou alguma outra coisa. Inclusive, qual é a marca de tênis mais famosa? É a Nike, né? É a marca de tênis mais famosa. Nike é a nossa pronúncia americana. Nike vem de Nike. Nike é a deusa grega da vitória. Tudo relacionado a Nical. Tudo relacionado a Nical. Olha como é que isso é curioso. Ó, deixa eu mostrar aqui um gráfico. Esse gráfico que está aparecendo aí para vocês agora mostra as ocorrências do verbo Nical no Novo Testamento. E aí que eu quero chamar aqui a atenção de vocês. Olha a barrinha do Apocalipse aqui, ó, à direita, né? Olha quantas vezes aparece o verbo vencer no Apocalipse. É muito mais do que os outros livros da Bíblia. Ó, a ampla maioria nem tem o verbo vencer, e o verbo vencer aparece algumas poucas vezes. Ó, uma vez em Lucas, uma vez em João, 3 vezes em Romanos, 6 vezes em 1 João, como diz aqui, ó, 1 João. Agora, Apocalipse, olha aqui, ó, Apocalipse é o livro que mais tem ocorrências do verbo vencer. São vários versículos do Apocalipse contendo o verbo vencer. Quer ver? Eu acho que eu até posso. Deixa eu pegar aqui uma lista rapidinho, só para vocês verem o quanto que o verbo vencer é frequente, tá? No livro do Apocalipse. Eu vou abrir aqui uma paginazinha rapidinho. Ó, vai aparecer para vocês aí agora. Só um instante. É só para vocês verem o quanto que o verbo vencer aparece, né, no livro do Apocalipse, tantas vezes. Pronto, vai aparecer para vocês aí agora, ó. Pronto. Olha aqui, ó. O verbo vencer. Ao todo, ele aparece 28 vezes. 28 vezes. No Apocalipse, ele aparece 17. Ou seja, é o livro que mais tem ocorrências do verbo vencer. Eu vou agora até filtrar aqui apenas as ocorrências do verbo vencer no livro do Apocalipse, que é, como eu já disse, esse verbo aí, nikal. Olha quantos versículos tem o verbo nikal. Vocês devem lembrar, por exemplo, que em cada carta que João escreve às igrejas da Ásia, tem essa mesma frase aqui no final, ó. Ao que vencer, ou ao vencedor, darei a árvore da vida. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Olha quantas ocorrências do verbo vencer, né? Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha Apocalipse 5:5. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Né? Olha quantas vezes o verbo vencer aparece. Por que é importante chamar a atenção disso? Porque isso significa que o livro do Apocalipse, então, é um livro de vitória. Apocalipse é o livro da nossa vitória. Tá? Então, o Apocalipse não deve ser associado apenas a tragédias, a caos, a coisas ruins. O Apocalipse é um livro que deve dar ao crente esperança. E esperança de quê? Esperança que no final a vitória é nossa. Nós vamos vencer.
Então, o Apocalipse trata da vitória do povo de Deus. Nós vamos vencer. Esse tema é importante porque atualmente nós estamos em batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra a perseguição, nós lutamos contra o diabo. Nós temos várias frentes de batalha. O que o Apocalipse revela para a gente? Que apesar das dores de hoje, das perdas de hoje, das tristezas, do luto, das dificuldades do mundo presente, nós, no final, lá na frente, nós vamos vencer. Essa é a revelação, tá? Essa é a revelação. Coisa que naquela época a igreja precisava muito saber. Porque quando o Apocalipse foi escrito, a igreja estava sofrendo com perseguições, né? Então, a revelação do Apocalipse trouxe esperança para os crentes. É um livro que contém a revelação para que os crentes não percam a esperança, para que eles entendam que vale a pena perseverar até o final, porque o que o Senhor tem preparado para nós lá na frente é maravilhoso. Ainda que no meio do caminho nós soframos algumas perdas, porque esse é o dilema da vida cristã. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a lidar com oposição, que é essa frase aqui que, inclusive, eu coloquei no Apocalipse, ó, na apostila, desculpe. Apesar de as forças malignas triunfarem em alguns momentos, ou seja, haverá perdas. A igreja não vence num primeiro momento. Num primeiro momento, a gente sofre muitas perdas. Por exemplo, ó, Apocalipse 6, versículo 2. E eis um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui é o do anticristo, tá? A gente vai explicar mais sobre isso em outro momento. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Isso aí é o anticristo. O anticristo vem vitorioso. Ele vem para vencer. Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabaram seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Aqui está se referindo às duas testemunhas que vão ser derrotadas em um determinado momento. Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui é dizendo que o anticristo faria guerra contra os santos e os venceria. Só que todas essas vitórias do mal são vitórias temporárias, são vitórias passageiras. Por quê? A vitória definitiva está reservada para a igreja, né? O povo de Deus é que está destinado à vitória. Por isso diz Apocalipse 5, versículo 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, estamos destinados à vitória. Nós vamos vencer. Então, o livro do Apocalipse não é para nos dar medo. O livro do Apocalipse é para nos dar esperança. Por isso que eu li com vocês Apocalipse 1:3, que fala que nós somos bem-aventurados por ler esse livro, e podemos também mencionar aqui Apocalipse 22:19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Isso aqui é uma imprecação, né? Uma ameaça contra qualquer pessoa que se levante contra a vitória do povo de Deus. O Apocalipse revela que a vitória é nossa. Então, qualquer pessoa que queira impedir isso, impedir que a vitória seja da igreja e que queira mudar essa revelação, essa pessoa é amaldiçoada, porque nós fomos destinados à vitória. Então, do que trata o Apocalipse? Da nossa vitória. Beleza? Dúvidas? A única dúvida é como é que a gente tira o nosso olhar das coisas ruins e coloca só na vitória, porque é difícil, hein?
A gente olhar Apocalipse como o livro da vitória, tendo tanta coisa ruim para vir, você ter que focar na coisa boa é muito difícil. Eu acho até para eles na época devia ser difícil. Eles estavam sentindo na carne a perseguição, como o senhor falou, né? A perseguição, tudo isso. Aí tudo bem, mas eu quero agora, porque a gente é ser humano, né? A gente não quer sofrer. Então Pois é. eu quero pular essas folhinhas desse processo. Vamos lá para frente. Mas aí você vê o anticristo vencendo e você tem que olhar lá na frente dessa vitória, é muito difícil. É difícil, mas é necessário, porque é isso que dá esperança para o crente continuar, né? É aquela velha recomendação. Só consegue suportar o incômodo da obra quem vislumbra a casa arrumada. Só consegue suportar o incômodo da obra quem consegue visualizar a casa arrumada. Imagina você fazendo obra em casa, né? Toda obra ela é muito desconfortável. Obra é barulhenta, obra suja, obra desarruma, nossa vida vira um caos quando a nossa casa está em obra. Mas o que que mantém a pessoa, né, com expectativa? O que que faz a pessoa suportar aquele período de obra? É saber que depois que a obra estiver concluída, a casa vai estar mais bonita, mais arrumada, né? Mais elegante, mais confortável. Então, quando eu visualizo a minha casa arrumada, é essa visão do futuro que me fortalece a suportar o tempo de obra, né? Suportar o desconforto da obra atual. É mais ou menos essa a mensagem do Apocalipse. O Apocalipse termina mostrando o futuro, né, que é a Nova Jerusalém, que é Deus enxugar de nossos olhos toda lágrima, que é mostrar para a gente que nós vamos para um lugar onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, né? Onde o Senhor vai julgar e vai condenar o diabo e os seus demônios, enquanto o seu povo será inocentado, né? O seu povo será justificado. Ou seja, o Apocalipse revela como será o futuro para que, baseado nessa visão do futuro, a gente tenha ânimo para suportar o presente. Porque se não for essa visão do futuro, aí, de fato, as coisas do tempo presente elas são tão desanimadoras que se a gente não tivesse uma boa expectativa do porvir, facilmente a gente chutaria o balde, viraria as costas e desistiria de tudo. O que mantém um crente perseverante, o que mantém um crente disposto a renunciar ao pecado e suportar as perseguições e tribulações, é a convicção de que as coisas não vão ficar desse jeito. Elas são incômodas, são dolorosas, só que elas são temporárias, enquanto que aquilo que Deus tem reservado para nós é eterno. É isso que é essa mensagem que o Apocalipse tenta transmitir. Nós vamos já já seguir esse roteiro aqui da apostila, em que nós vamos falar justamente dessas vitórias que o Apocalipse prevê. Vitória sobre a perseguição, vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. A gente vai falar já já sobre isso, mas antes, vamos só tirar uma pausa aí de 5 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente recomeça.
Embora. Deixa eu já compartilhar aqui a tela novamente, só um instante, que agora a gente vai falar aí justamente sobre as vitórias que o Apocalipse prevê, tá? Vamos falar aí sobre as vitórias que o Apocalipse prevê. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Vai aparecer para vocês aí agora a apostila. Vamos lá. Qual é a primeira vitória que o Apocalipse prevê para a igreja? Vitória sobre a perseguição, né? Por que que isso é importante? Vamos lembrar. Onde que João estava quando ele escreveu esse livro? Ele estava preso. E olha o que ele diz aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e olha esse detalhe, ó, companheiro na aflição. Então você já percebe aí que tanto o autor quanto os seus leitores, eles não estavam gozando de dias fáceis, de dias suaves e sossegados. Não, eles estavam sendo afligidos. Por isso que João diz: eu sou o vosso companheiro na aflição. Aí ele diz, ó, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele foi parar naquela ilha por causa da pregação e do testemunho. Essa expressão é uma alusão ao fato de que ele estava sendo perseguido. Ou seja, ele foi levado à ilha de Patmos como prisioneiro, então ele estava sendo perseguido. Então, começa que o próprio autor do livro estava sofrendo perseguição. E os seus leitores, a começar por aquelas 7 igrejas da Ásia, estavam também, né, eles estavam também sujeitos a enfrentar perseguição. Então, nós temos aqui vários versículos do Apocalipse que falam sobre a perseguição contra os crentes. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Observa aí que João prevê que o caldo ia engrossar, que eles iam padecer, iam ser lançados na prisão. Olha outro texto, Apocalipse 6, do 9 a 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Observem que esse é o mesmo motivo pelo qual João está preso. Lembra que a gente leu agora há pouco, em Apocalipse 1, 1? O que que João fala? Eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho. E agora João vê as almas das pessoas que foram mortas pela mesma razão, por causa da palavra e do testemunho. De certa forma, então, o que João está dizendo se eu estou preso por amor da palavra e do testemunho, e existem pessoas que já foram mortas por causa da palavra e do testemunho, nada impede que eu também, João, seja morto. Né? Por quê? Porque nós estamos sofrendo perseguição. Né? Perseguição. Aí, ó, olha o que diz aqui, ó, versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, na visão do Apocalipse, ele prevê ainda que a perseguição ainda seria duradoura. Outros cristãos também sofreriam perseguição, né, até completar um número suficiente disso. Olha aqui outro texto, Apocalipse 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Falando aqui sobre as 2 testemunhas que seriam derrotadas. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Claro está aqui que o dragão vai perseguir o resto da semente da mulher. Uma alusão aqui, primeiramente, ao povo judeu, mas também àqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, os cristãos. Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, o anticristo fazendo guerra contra os santos, perseguindo os crentes e os vencendo. Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, a mulher aqui é um símbolo, talvez, do próprio Império Romano. E aí dizendo que essa mulher estava embriagada do sangue dos santos. Ou seja, Roma embriagada com a morte de tantos crentes. Ou seja, o que todos esses versículos que a gente leu aqui mostram, ainda no Apocalipse? Que naquela época os crentes estavam sendo perseguidos e que muitos ainda seriam, né? Ou seja, tinha gente que já estava e tinha gente que ainda seria perseguida. Então, a perseguição faria parte da história da igreja. Porém, qual é a revelação? A revelação é que no final a igreja vence. Nós seremos perseguidos por um longo tempo, mas no final, todos aqueles que derem a sua vida por amor a Cristo vão ressuscitar e vão reinar, que é a mensagem de Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Observe, ó, almas de pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, né, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal das mãos, e viveram. Esse é o contraste, ó. Essas pessoas foram degoladas, mas no final elas vivem e reinam. Essa é a mensagem. No meio do caminho, a igreja é degolada, é perseguida, é maltratada. Mas no final, a igreja vive e reina. A vitória é nossa. Então, primeira vitória que o Apocalipse prevê, a vitória sobre a perseguição. Agora, quem é que motiva a perseguição? Quem é que instiga a perseguição? É o diabo. Aí o Apocalipse também vai revelar a nossa vitória sobre o diabo, já que o diabo é o promotor das perseguições. Então vamos pegar aqui dois versículos, por exemplo. Ó. Apocalipse 2, versículo 10. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Quem vai lançar? O diabo, porque ele é o que orquestra a perseguição. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem faz guerra, quem se ira? O dragão. Dragão aí é um símbolo do diabo. Então, quem é que orquestra a perseguição? É o diabo. Então, o Apocalipse ele revela como que a igreja também vai vencer o diabo, já que o diabo é uma pedra no nosso sapato. O diabo, ele nos incomoda, nos perturba, nos persegue. Então, no final, a gente tem que vencer esse capiroto. Nós temos que vencer esse demônio. Então, o Apocalipse vai revelar como que isso vai acontecer. Só que para revelar essa vitória, uma das coisas que o Apocalipse mostra é como que o diabo, ele tenta, qual é a estratégia dele, né, para poder nos alcançar, nos atingir. Uma das estratégias do diabo é justamente ele procurar se assemelhar a Deus. Lembram desse texto aqui, ó. Isaías, capítulo 14, versículo de número 14. Olha o que o texto fala, ó. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto aqui é uma profecia
direcionada ao rei da Babilônia, mas que parece também fazer uma alusão à rebelião do diabo. Então, o diabo teria dito: eu vou ser semelhante ao Altíssimo. O que que o diabo faz para tentar enganar as pessoas? Ele tenta se assemelhar a Deus. Curiosamente, o Apocalipse mostra justamente algumas dessas tentativas que o diabo faz de se tornar semelhante a Deus. Uma delas é justamente a sua tríade. Porque que acontece? Ó, quando você pega aqui o Apocalipse, você vai encontrar no Apocalipse, capítulo 12, a figura do dragão. Né? Apocalipse 12 fala do dragão. Apocalipse 13 já fala da besta que sobe do mar. E capítulo 13, versículo 11, fala da besta que sobe da terra. Então, nós temos aqui, ó, três personagens: o dragão, a besta do mar, a besta da terra. Nós temos uma tríade. Por que três? Porque isso remete também à Trindade, né? O dragão é um opositor do Pai. A besta que sobe do mar é o anticristo, é um opositor do Filho, do Filho. E a besta da terra é o falso profeta, que é um opositor do Espírito Santo. Então, nós temos a tríade satânica se opondo à Santíssima Trindade, né? O diabo, para ele se levantar contra nós, ele vai contar, né, com o serviço dessas duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Besta do mar, como eu disse, é um símbolo do anticristo. Por que do mar? Porque mar representa população, povo, né? Mar tem essa conotação de massa de gente. O anticristo vai ser uma pessoa popular, vem do meio do povão, né? Esse é o anticristo. A besta que sobe da terra, a terra é para reforçar a origem terrena, carnal, né, desse ser. Mas o importante aqui é perceber que o anticristo, que é a besta do mar, ela recebe poder político. Poder político. Então, quando a gente lê, por exemplo, ó, Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. O que representam esses chifres, essas cabeças, estes diademas? É o poderio político dessa besta. Então, o anticristo vai ser um grande líder político. A besta da terra, por sua vez, recebe poder religioso. É só a gente conferir esse texto aqui, ó. Apocalipse 13, a partir do versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, o objetivo da segunda besta é promover culto, idolatria, adoração. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Olha como é que essa besta é poderosa, né? Isso aí é uma alusão à besta que sobe da terra. E ela engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Então, ele vai ser um grande líder religioso. Só que o anticristo, o diabo, né, a tríade satânica, ela vai ter autoridade por um curto espaço de tempo. O tempo de governo deles é curto. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, o diabo tem pouco tempo. Quanto tempo vai durar o governo do anticristo? Olha o que diz aqui Apocalipse 13, verso 5.
e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, apenas 3 anos e meio. 3 anos e meio. A gente vai estudar melhor sobre isso nas outras aulas, tá? Eu vou explicar sobre o anticristo, sobre os 42 meses de governo dele, sobre a marca da besta. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O objetivo aqui agora, nesse momento, é só vocês entenderem que o que o Apocalipse está tentando revelar para a gente é que o diabo que está por trás da perseguição que nós sofremos, o diabo ele tem poder hoje, ele tem autoridade hoje, só que o poder dele, o governo dele é por pouco tempo. Ou seja, os dias dele estão contados. O que o Apocalipse revela é que o diabo, junto com a sua turma, serão derrotados. Olha esses versículos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. O que que Jesus vai fazer com a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra? Tá aí, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. O que que Jesus vai fazer com os dois? Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, primeiro, ó, o anticristo vai para o lago de fogo, o falso profeta vai para o lago de fogo e o diabo. O que vai acontecer com ele? Primeiro, o diabo vai ser preso. Olha aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E depois que o diabo for solto outra vez, após o milênio, a gente também vai conversar sobre isso mais para frente, olha o que o texto fala. E o diabo que os lançava, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, o Apocalipse aí está prevendo, então, que toda aquela tríade satânica, o dragão, a besta do mar e a besta que sobe da terra, todos eles vão para o lago de fogo. Então, nós vamos vencê-los. O diabo que hoje nos perturba, nos persegue, nos incomoda, nos atormenta, o destino dele é o lago de fogo. E o diabo nos perturba tanto hoje porque ele sabe que o tempo dele está perto. Ele tem pouco tempo. Então, o que ele puder fazer agora, ele vai fazer para poder levar quanto mais gente possível com ele. Mas o fato é que, no final, a vitória é nossa. O diabo nos rodeia hoje, nos persegue hoje, nos atormenta hoje, mas no final, o destino dele é o lago de fogo, enquanto nós vamos para as mansões celestiais. Então, aquela batalha, aquela luta que Paulo falou, por exemplo, lá em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas. Essa batalha espiritual que nós travamos hoje, no futuro, vai ter um vencedor. E quem vai ser o vencedor? O que o Apocalipse revela? Que a vitória é nossa. O diabo vai para o lago de fogo junto com a sua turma e nós vamos passar a eternidade na Nova Jerusalém, tá? Então essa é a segunda vitória que o Apocalipse revela para nós. Até aqui, gente, dúvidas? Deu para entender direitinho? A única dúvida é como conseguir essa unção de vitória para entrar na minha cabeça, que eu não consigo. Eu falo em degolada, falo em vencida, e fica difícil olhar lá na frente. Eu não sei como é que enxergar Apocalipse como um livro de vitória. Espero até o final da aula conseguir enxergar, porque é difícil. Assim, início do processo, e quando eu falo assim, o diabo conhece que tem pouco tempo, e quando a pessoa tem pouco tempo, o que que ela faz? Ela aumenta as atividades, né? E é o que a gente está vendo hoje, exatamente isso. Ele Sim, sim. aumenta as atividades, sabendo que o tempo dele é curto, mas o negócio é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, esse curto aí, não sei quanto tempo dura. Para nós É parece uma difícil. eternidade, né? Você imagina.
e ele fique 3 anos e meio. 3 anos e meio, a gente na sofrência é querer muito de um povo que viva numa vida de vitória. Eu acho que assim, eu veja quando o senhor mostrou aquele mapa, que foi muito tempo, nunca tinha visto aquele mapa de Patmos com relação à igreja, né? Ele deve ter visto assim, olha só, não se preocupa com o que vai acontecer, melhora o que está errado hoje, né? Melhora, eu vejo as cartas assim, melhora o que está acontecendo aí de vocês, não está muito bom se chegar esse momento aí para vocês poderem ser aprovados. Está chegando tempo ruim, né? E vocês têm que estar fortalecidos. Eu estou vendo alguns erros, aquela coisa toda. É a visão que ele deve ter tido. Exatamente isso que a gente tem que ver. Nos preocupar em melhorar, porque isso aí vai vir. Se a gente vai estar já descansando no Senhor, né? Esperando a coisa acontecer, ou você vai estar no meio da batalha, ninguém sabe, né? O que Mas que acontece? O deve. que é É, importante sempre frisar, né? Não existe vitória sem luta, sem guerra, sem dificuldade. O Apocalipse não é um livro de conto de fadas. Quando a gente diz que o Apocalipse é um livro de vitória, justamente é o conceito bíblico de vitória. O Apocalipse não é um conto de fadas para iludir as pessoas dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, que não tem que se preocupar com nada. Não é isso que o Apocalipse transmite. O que o Apocalipse está tentando ensinar para a gente é que nós vamos vencer. E isso está decretado, isso está definido. A vitória é nossa. Uma vez que eu estou ciente que a vitória é nossa, isso deve nos dar energia para poder suportar as dificuldades do meio do caminho. Então, o Apocalipse vai revelar também os percalços do caminho, as perseguições, quem é que está por trás dessa perseguição, o que que o diabo vai fazer para tentar nos derrotar, né? Por isso que, inclusive, ele fala do anticristo, do falso profeta, aquelas estratégias todas, né? Mostrando como que vai ser o levante dele para nos atacar. Agora, uma vez que o livro revela a vitória, a mensagem dele é: olha, o processo será doloroso, o processo vai ter dores, mas se você perseverar, existe já uma vitória definida para aqueles que perseveram, para aqueles que vão até o final. Quer ver? Só para ilustrar bem isso, quem melhor fala de vitória sob essa perspectiva é Paulo. É só você lembrar de Paulo no texto aos Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Olha o que Paulo diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Percebe que agora Paulo só vai falar de coisa ruim. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ou seja, Paulo aqui só relaciona coisas ruins que fazem parte do processo da vida cristã. Aí no versículo 36 ele diz, ó, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Ou seja, o crente todo dia é entregue à morte. Todo dia o crente tem que suportar, né, dificuldades terríveis. Ainda mais aqueles que sofrem perseguição. São entregues à morte todo dia. Agora, apesar de nós lidarmos com perseguições, tribulações, perigos, escassez em geral, olha o que ele diz no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, ele reconhece que todos nós somos entregues à morte todo dia. Todos nós temos que lidar com fome, nudez, perigo, espada e aquela coisa toda. Mas nós somos, o texto não fala nós seremos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como é que nós somos vencedores se atualmente nós somos entregues à morte todo dia? Como somos vencedores se atualmente temos que lidar com tribulação, com angústia, com perseguição, com fome e tudo mais? Aí ele explica, versículo 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, olha quanta coisa a gente tem que passar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, presente, porvir, olha aí o porvir, o futuro,
o que está por acontecer. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada vai nos separar do amor de Deus. Por isso que nós somos vencedores. E por isso que o Apocalipse fala de vitória. O Apocalipse não fala de calmaria. Essa é o discernimento que tem que haver. O Apocalipse não fala de sossego. O Apocalipse não fala de tranquilidade. O Apocalipse fala de vitória. A vitória vem à base de lutas. A vitória vem à base de dor, de choro, mas vem. A vitória é suada, é sofrida. Quem quer vencer vai ter que suportar a perseguição. Quem quer vencer vai ter que negar o pecado. Quem quer vencer vai ter que suportar as tormentas do meio do caminho. Mas se você tiver paciência, perseverança, resiliência e não deixar nada te separar de Deus, você vai ser vencedor sobre tudo isso. Por quê? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A calmaria, ela vai vir depois. O sossego vai vir depois. A alegria vai vir depois. Mas não é a calmaria que é a vitória. Não é a tranquilidade que é a vitória. A vitória é no meio da dor você não negar a fé. Isso que te torna vencedor. Vencedor não é aquele que está vivendo uma vida tranquila, próspera, rica, tranquila e saudável. Não, não é esse o vencedor. Vencedor é aquele que, apesar, tá? Apesar da tribulação, da angústia, da perseguição e de todas as coisas ruins que fazem parte da vida, não se separa do amor de Cristo. Não nega a sua fé, não nega seu amor a Deus. Então, uma pessoa que não nega a sua fé em Cristo, apesar das perseguições e tribulações que o diabo levanta contra ela, essa pessoa já é vencedora. Por que que ela já é vencedora? Ela já é vencedora, primeiro, porque ela não deixou nada a separar do amor de Deus, né? E segundo, ela já é vencedora porque depois de tudo isso, depois de ela suportar todas essas coisas ruins que fazem parte do processo e das quais o Apocalipse também trata, depois de tudo isso, aí sim, ela vai gozar de uma eternidade onde o Apocalipse revela, né? Apocalipse, capítulo de número 22. Olha o futuro. Nunca mais haverá maldição contra alguém. Versículo 5. Não haverá mais noite, porque não necessitarão de lâmpada, e reinarão para todo sempre. Olha o que mais ele diz no capítulo anterior, capítulo 21. Né? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, no meio do caminho vai ter lágrima. Quem é o vencedor? Vencedor não é quem não chora. Vencedor é quem chora, mas não desiste. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus não falou que é bem-aventurado quem ri, não é bem-aventurado quem está com a vida tranquila. O que Jesus falou é bem-aventurado é quem chora. Né? Agora, se apesar do choro você perseverar, qual é a promessa? A promessa é que no final Deus vai te consolar, porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Vitória não é não ter dor, não é não necessitar de pranto, não é, por exemplo, não morrer. Os vencedores não são aqueles que não morrem. Vencedores são aqueles que perseveram até a morte. Lembra do que a gente leu em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, vencedores, então, não são aqueles que não morrem. Vencedores são aqueles que morrem sem negar a sua fé, com a promessa de que, após a morte, eles ressuscitarão e viverão eternamente com Deus. Isso é vitória, tá? Então, essa é a vitória do texto bíblico.
É importante frisar isso porque, de fato, algumas pessoas hoje têm um conceito distorcido do que é vitória, porque acha que vitória é uma vida próspera, acha que vitória é uma vida, né, sem doença, sem dor, sem decepção, tranquila, calma, com dinheiro no bolso. Mas não é esse o conceito bíblico de vitória. O conceito bíblico de vitória é você suportar as lágrimas, você não negar a tua fé até a morte, né? Você suportar a perseguição com perseverança. Se você não negar a tua fé, apesar das dificuldades, isso te torna um vencedor, né? Por quê? Porque você suportou o processo, suportou as dificuldades com resistência, com perseverança. E aí, qual é a promessa para esses vencedores? Para quem obtém essa vitória, aí vem as promessas do Apocalipse. Ao que vencer, vou dar a coroa da vida. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, vai receber um novo nome. Ao que vencer, vai andar comigo de branco. Ao que vencer, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Ao que vencer, não verá mais a morte. Ou seja, existem as bênçãos decorrentes da vitória. Mas a vitória, ela tem a ver não com as bênçãos futuras. A vitória tem a ver com a paciência do presente. Se você lida com as dificuldades e suporta, não negando a sua fé, isso faz de você uma pessoa vitoriosa. E qual vai ser a recompensa dessa sua vitória? Não é aqui, não é na vida presente, é no porvir, é na eternidade. É disso que o Apocalipse trata, tá? Olha que outra vitória que o Apocalipse também revela. O Apocalipse já vimos. Vitória sobre a perseguição, vitória sobre o diabo. Terceiro, vitória sobre o pecado. Importantíssima também, né? Vitória sobre o pecado. Porque hoje o nosso grande problema não é o diabo, o nosso maior inimigo é o pecado. Porque o diabo, o poder dele sobre nossas vidas é limitado. Agora o pecado fica dentro da gente. E aí, como Paulo certa vez disse, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado é uma lei que fica dentro da gente, né? Ele chama isso de lei do pecado. Lembra disso? Lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, Paulo fala sobre a lei do pecado que opera dentro da gente. Olha aqui um versículo, ó. Por exemplo, versículo 14. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? Vendido sob o pecado. Aí mais à frente ele diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, né? Olha aqui mais à frente, ó. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, hoje nós temos uma batalha acentuada contra o pecado e o Apocalipse trata disso. O Apocalipse fala também do pecado. Inclusive, as cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, elas também cumprem a função de tratar o pecado que havia naquelas igrejas. Porque, apesar de serem igrejas, elas ainda conviviam com o pecado. Os principais pecados cometidos nas igrejas, inclusive, o Apocalipse revela que era, né, o culto aos ídolos. A gente vê isso em 2 versículos aqui de exemplo. Ó. Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aí aqui também tem o versículo 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Então, primeiro pecado gravíssimo que ainda era cometido no seio da igreja, idolatria. E qual o outro pecado também gravíssimo cometido
no meio da igreja? Falta de fervor e sinceridade no culto a Deus. Então, o primeiro pecado gravíssimo está relacionado ao culto. Eu estou falando do Apocalipse, tá, gente? Especificamente do Apocalipse. O Apocalipse mostra para a gente, primeiro, o pecado na adoração. O povo adora a ídolos e até aqueles que conhecem a Deus e adoram a Deus não o adoram da forma como deveriam. O adoram com frieza. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Apocalipse 2, versículo 4. Qual foi o erro de Éfeso? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é o erro de Sardes? Tem nome de que vives e estás morto. Qual é o erro de Laodiceia? Diz aqui, ó, nem és frio, nem quente, assim porque és morno. Mornidão espiritual. Então, se a gente parar para pensar nas 7 igrejas da Ásia, todas elas não, desculpa, pelo menos das 7, aquelas que Jesus critica algum pecado, o pecado primeiro está associado ao culto. Né? Vamos pegar aqui a lista. Ó. Em Éfeso, frieza no culto. Né? Frieza no culto. Esmirna não é condenada por um pecado específico. Pérgamo, idolatria. Tiatira, idolatria. Sardes, frieza no culto. Filadélfia, não é criticada. Laodiceia, frieza no culto. Ou seja, eu tenho 3 igrejas criticadas pela frieza no culto a Deus e eu tenho 2 igrejas criticadas diretamente pela idolatria. Então, o pecado na adoração é o primeiro pecado exposto no Apocalipse. Outro pecado também muito exposto no Apocalipse é o pecado da mentira. É o pecado da mentira. Olha aqui alguns versículos, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. O que diz aí, ó? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então tinha mentira sendo combatida em Éfeso. Apocalipse 2:9. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Se dizem judeus e não são, mentirosos. Então, mais uma igreja tendo que lidar com a mentira. Apocalipse 2:20. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos. Mais uma igreja tendo que lidar com a mentira. Então, no livro do Apocalipse, o pecado da mentira é bastante exposto. Só que esse pecado também vai ser derrotado. Olha aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a mentira também vai ser derrotada. Por que a mentira vai ser derrotada? Porque o principal mentor da mentira é o diabo. A gente não aprendeu isso? Que o diabo é o pai da mentira? O Apocalipse fala muito disso. Que a mentira, ela é provocada, ela é promovida pelo diabo. O diabo ama a mentira, é a filha dele. Então, por isso que no Apocalipse, toda hora ele aparece mentindo. Olha aqui, ó. Apocalipse 12:9. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana todo mundo. Olha outro versículo, Apocalipse 13:14. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido fazer. Apocalipse 20:10. Olha a derrota do diabo e, consequentemente, da mentira. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o livro do Apocalipse, então, ele revela que o pecado também vai ser derrotado. Porque o pecado da idolatria,
o pecado da mentira e outros pecados correlatos, eles existem hoje porque são promovidos pelo diabo. Porém, haverá um tempo que o diabo vai para o lago de fogo e todos os pecados que ele promove vão junto com ele. E como que vai acontecer essa vitória? Essa vitória sobre o pecado, ela é conquistada pelo sangue do Cordeiro. É em Jesus, é pelo sangue de Jesus que nós vamos vencer o pecado. Olha esses versículos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha aqui, ó. Apocalipse 1, 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus nos lava dos nossos pecados. Apocalipse 5, versículo 9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 7, 14. Estes são os que vieram da grande tribulação. Percebe, ó? Olha como a gente está sempre ressaltando isso. Vitória não é ausência da tribulação. Vitória é na tribulação, né? Na tormenta. Estes são os que vieram da grande tribulação, mas lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, mesmo durante a tormenta, essas pessoas são vitoriosas porque elas se lavam no sangue de Jesus. E aí vem um versículo mais importante sobre isso, né? Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, pelo sangue de Jesus, a gente vence o pecado, né? A gente supera o domínio do pecado e, uma vez totalmente lavados no sangue de Jesus, a gente vai passar a eternidade sem pecado algum, tá? Então, essa é a vitória sobre o pecado. E aí, já para a gente caminhar para o final, nós temos também o último inimigo que a gente vai derrotar, a morte, né? O Apocalipse também revela a nossa vitória sobre a morte. Olha que curioso, né? Apocalipse 1:5 já começa revelando Jesus Cristo como o primogênito dos mortos. Então, o Apocalipse já começa mostrando, olha, quem está trazendo essa revelação é aquele que é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a vencer a morte. Jesus morreu, mas ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele é chamado de o primogênito dos mortos, né? Ele não apenas é o primogênito dos mortos, como ele tem a chave da morte, que é o versículo 18, Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então, Jesus tem todo o controle sobre a morte. Hoje, nós ainda estamos em guerra com a morte. Em que sentido? No sentido de que a gente ainda está sujeito à morte e ainda estamos sujeitos a lidar com a morte de nossos entes queridos. Mas aquele que tem as chaves da morte, ele garante que nós também vamos vencer a morte. E como se dará isso? É o que a Bíblia fala lá para o final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Olha aí, ó. Olha como é que nós vamos vencer a morte. Hoje nós estamos sujeitos à morte, mas nós vamos vencer essa morte. E quando a gente vencer, a segunda morte não terá domínio, não terá poder sobre nós, porque nós vamos ressuscitar e viver para todo sempre. E o que vai acontecer com a própria morte? Olha o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Consequentemente, se nós vamos vencer a morte, o que espera o povo de Deus? Apocalipse 21, versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Essa é a vitória. Então, repetindo, o livro do Apocalipse é um livro de vitória justamente por isso. Porque ele revela que nós hoje estamos sujeitos a enfrentar a morte,
Nós vamos lidar com a morte, vamos lidar com o luto. Mas se, apesar disso, nós perseverarmos, nós formos fiéis até a morte, nós então vamos vencer. Por quê? Porque dentre os mortos nós vamos voltar à vida, e quando voltarmos à vida, a morte não terá mais poder sobre nós. Nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor num lugar onde não haverá mais morte, tá? Então, isso, gente, que a gente fez aqui hoje é uma síntese do Apocalipse, né? É um resumão do tema que se desenrola no Apocalipse. Nas próximas aulas a gente vai se deter, né, mais detalhadamente sobre algumas profecias, sobre alguns textos, algumas visões, mas, de maneira geral, o que Jesus quis revelar a João? Né? Ele quis revelar que nós vamos vencer. A vitória é nossa. Nós vamos vencer a perseguição, o diabo, o pecado e a morte. Como vamos vencer, né? O Apocalipse não é um conto de fadas. O Apocalipse não nos engana, não diz que vai ser fácil. O Apocalipse mostra que para a gente vencer a perseguição, nós teremos que suportar a perseguição. Para que nós vençamos o diabo, nós vamos ter que suportar os levantes do diabo. Para a gente vencer o pecado, nós vamos ter que hoje renunciar ao pecado. E para vencer a morte, nós precisamos ser fiéis até a morte. Se nós suportarmos a perseguição, se nós não cedermos às investidas do diabo, se nós não nos deixarmos ser dominados pelo pecado, e se nós não nos deixarmos abater pela morte, se a gente ser fiel, leal, obediente contra todos esses inimigos, nós seremos vencedores. E qual será a recompensa por essa vitória? A recompensa será nós irmos para um lugar onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá nada de ruim, né? Onde nós passaremos a eternidade desfrutando da presença do nosso Criador. Beleza, gente? Dúvidas? Não dúvida onde está a igreja que não pega tanto o triunfalismo, porque está preparando a gente para fracassar nessa etapa. Pois Porque é. a igreja, eu não consigo ver uma igreja hoje fortalecida nesses critérios para suportar isso aí. Porque hoje, eu não, assim, eu não me vejo uma igreja assim, entendeu? Se eu passasse uma perseguição, todas essas que o senhor falou aí, seria difícil perseverar até o fim. Eu não sei se vai acontecer, não sei se está previsto acontecer alguma coisa antes disso tudo para que fortaleça a igreja, porque vai ficar bem difícil, né? Eu acho que vai ficar bem difícil essa igreja suportar isso tudo que está para vir. Eu creio Pois assim, é. né? Não sei. É por isso que a gente tem que examinar bem o evangelho que a gente tem recebido. Como você Isso, disse, essas igrejas que vivem ou que pregam uma mensagem triunfalista, essas igrejas estão enganando as pessoas, fadando os crentes ao fracasso, né? isso O que a aí. Bíblia fala de verdade é que todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. A Bíblia, ela não ilude ninguém, né? Eu estou falando aqui de vitória relacionada à tribulação, e é só a gente lembrar do versículo mais famoso sobre isso. João 16, 33. No mundo tereis aflições. Ou Isso seja, aí. a gente vai ter aflição, mas tem de Isso. bom ânimo. Eu venci. Ou seja, nós podemos vencer se, assim como Jesus, a gente suportar as aflições. Então, o Uhum. evangelho vitorioso, um evangelho que prepara o crente para vencer, é um evangelho que, assim como o Apocalipse, revela que não vai ser fácil. Revela que É. o caminho é um caminho árduo, doloroso, Uhum. difícil, mas que vale a pena a gente perseverar, né? Vale a pena a gente suportar com paciência, sendo leais, sendo firmes, sendo obedientes, porque assim fazendo a recompensa vai ser grande. Agora, as pessoas que querem usufruir
de uma vida confortável aqui na Terra, negligenciando os dissabores da vida cristã, os desafios da vida cristã, essa pessoa está fadada ao fracasso, né? Por quê? Porque Isso ela, mesmo. ela, ela se encanta com uma falsa mensagem de sossego, tranquilidade e tudo mais, só que ela não vai ter força para perseverar quando vier o tempo da dificuldade. Por isso que aquela ameaça, gente, do Apocalipse, lá no finalzinho, que a gente já leu, inclusive, ela é tão séria, né? Que é Apocalipse 22. Vamos até ver aqui, ó. Olha os versículos. Versículo 15, por exemplo: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira, né? Mas tem um versículo aqui que a gente leu que é esse aqui, ó. Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, as palavras incluem as tormentas, as dificuldades, as perseguições, as dores, né? O pacote inteiro. Se alguém acrescentar alguma coisa, se alguém causar alguma alteração, aí vem a maldição. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, né? Se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Eu vejo que os pregadores, né, que só prometem mar de rosas, vida tranquila, Isso. sossegada, bem-estar terreno, essas pessoas elas estão negligenciando a mensagem do Apocalipse. Porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que prepara o crente para as adversidades. Não fique iludindo os crentes com promessas vazias, não. O Evangelho prepara o crente para lidar com as adversidades. E esse crente preparado, ele vai vencer. Ele está preparado, está equipado, vai vencer. Agora, crentes que seguem um falso evangelho, que não os prepara para os dias difíceis, esses crentes vão acabar naufragando na fé. Vai acontecer o que a Bíblia fala na parábola do semeador, né? Uma das sementes é aquela que cai entre os pedregais, né? Que não havia terra bastante. Aí, quando Jesus vai explicar o significado dessa parábola, ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo de número 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, pensando que a vida vai ser fácil. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, porque vai chegar para todo crente, chega a angústia, chega a perseguição, essa É. pessoa que não recebeu um evangelho genuíno, ela logo se ofende. Então ela acaba abandonando a fé, tá? Ah, tá ótimo, pastor. Vamos esperar, Senhor. Bom, gente, irmã Célia, alguma dúvida, algum comentário? Pastor, olha, perfeito. Eu sempre tive medo do livro do Apocalipse. Eu já li, mas sempre tive medo de ler, entendeu? Eu achei assim perfeito, e assim, eu me enquadrei nesse livro. E quando você falou o negócio das perseguições, que às vezes eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você também acha que você esqueceu de mim. Mas realmente a gente passa por isso tudo. Eu mesmo estou com uma dor no joelho que eu não consigo nem andar direito. Mas tenho ido para a igreja servir ao Senhor, entendeu? E quando você falou assim, nada me separa do amor de Deus, eu citei isso na igreja. Gente, aí José, assenta porque você não está legal. Não, nada vai me separar do amor de Deus. Eu vou trabalhar, entendeu? E Pois é. assim, é um livro, sinceramente, como a Tânia falou, a gente até pensa, né? Como é que a gente vê isso na igreja? Tem certas igrejas que nem pregam Apocalipse. Né? Às vezes, quando fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É isso aí, Não é é isso isso? aí. Então,
O que tem realmente no livro do Apocalipse, eles não falam, entendeu? Às vezes eles dizem assim, não bota medo na gente, se não der a oferta, se não der o dízimo, vai ter a maldição. Tudo bem, eu sei que está escrito isso, mas, como você falou, é o livro da vitória, é o livro do Apocalipse, e todo mundo tem medo, pastor. Pois E é, ninguém pois é. entendeu, e ninguém vai entender. Agora, como eu falo, sempre vou dizer, quando crescer, eu quero ser igual ao senhor, porque vou te falar, pregação, como é que se diz? Ensinar do jeito que o senhor ensina, pastor, eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida. Que Tá? bom, Louvo e que agradeço bom. pela sua vida, porque eu entendi agora, cheguei na metade quase da aula, mas eu vou ouvir o início. Olha, eu entendi muito bem o que o senhor está falando. Realmente, esse livro é o livro da vitória, mas a gente tem que entender realmente o que é isso tudo, como o senhor está falando aqui. Entendeu? Perfeito. Ouvir mesmo com o coração, entendeu? E realmente não fugir nada do que o senhor falou ali, sabe? Porque esse livro é um livro perfeito, perfeito. Perfeito. Beleza, beleza. Bom, gente, semana que vem, então, a gente vai continuar. E semana que vem, como eu disse, nosso foco vai ser falar sobre as 7 igrejas, tá? Então, nossa aula semana que vem vai ser tratar um pouquinho daquelas cartas que João escreveu para Éfeso, para Esmirna, Sardes, Laodiceia, enfim, a gente vai fazer um apanhado ali daquelas 7 igrejas e entender um pouco melhor o conteúdo daquelas cartas, tá bom? Deus abençoe vocês. Um Manda bom o fim de mapa semana. para a gente, tá, pastor? Aquele Beleza, mapinha, tá beleza, bom? vou mandar sim. Obrigada. Nada, fica com Deus. Deus abençoe, pastor, também.